eu tenho certeza que esse episódio vai ser mais um daqueles riquíssimos que vai levar muita gente hoje. Ela já comentou comigo que queria conversar sobre o que realmente sustenta trajetórias no mundo real, para além de discursos inspiracionais, sobre decisões difíceis, sobre o custo invisível de não se decidir, sobre a importância de ter clareza para transformar sonhos em caminhos possíveis. E é por isso que eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai provocar e organizar ideias e principalmente elevar você aí de casa. Então, com vocês, Agatha Soares, bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. Eu estou muito feliz de ter você aqui, finalmente, no meu espacinho. Muito obrigada, estou muito feliz também de estar aqui. Que privilégio, a gente tem se falado tanto, né? Pelas redes sociais, Instagram e WhatsApp, e a gente não se encontrava pessoalmente já fazia um pouquinho mais de ano. Estou muito contente e feliz por você, por esse sonho se fazendo realidade de uma maneira tão positiva para tanta gente. É verdade. Obrigada. Foram alguns anos mesmo, né? Mas a gente ficou tão ativa que parece que a gente tava convivendo juntas, assim, Pois né? eu acho que faz uns 3 anos já. Mais, porque 4. a última vez que a gente se viu mesmo foi na Link, não foi? Foi na Ilha Clinic, eu acho. Foi na Aile? Pode ser na Link. Eu acho que foi na Link. Foi na Link. E se foi na Link, tem pelo menos uns 4 anos. Tem uns 4 anos. Ou mais. Olá. Porque foi logo pós-pandemia, né? Foi sim. Então tem mais. Eu fui turma de 21 na Link. Então foi. Foi isso mesmo, por aí. Enfim, tô muito feliz, obrigada. Você foi uma das pessoas que soube disso tudo logo no comecinho, sempre me apoiou. Então é um obrigada vezes 2, assim, né? Vezes 2, 3, 4, enfim. É um prazer te ter aqui. Você é uma das pessoas que não só me apoia, mas que eu admiro muito. Então, compartilhar desse projeto, fazer ele crescer com você é uma honra indescritível, assim. Tô muito feliz. E eu sei que você vai elevar muito o pessoal que tá em casa, não só a mim. Por isso que vai ser um episódio também, assim, bem engrandecedor. Obrigada mesmo. Queria só te pedir um tempinho aqui para também agradecer quem ajuda a gente a fazer isso tudo acontecer. Então, aqui vai meu agradecimento especial ao nosso patrocinador HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Então, quem estiver procurando uma ajuda para impulsionar qualquer frente relacionada a marketing, pode contar com eles. E também um agradecimento especial ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast. Uma super recomendação para quem precisa não só de um espaço bonito e profissional para gravar na cidade de São Paulo, mas também uma ajudinha com roteirização, produções audiovisuais, criação de conteúdo digital. Vou deixar aqui o contato deles na legenda desse vídeo para vocês conhecerem um pouco mais e terem os contatos de todas as redes deles, tá bom? Bom, Agatha, eu gosto de começar os nossos episódios voltando um pouquinho no tempo e sempre perguntando sobre a versão criança, né? A mini versão de vocês, né? Que tá sentado do lado daí. Quem era a pequena Agatha? O que ela sonhava? O que ela pensava em ser quando crescesse, né? E como que essa jornada foi se desenvolvendo? A sua jornada foi se descrevendo? Eu conheço uma história linda e eu queria muito que as pessoas de casa pudessem conhecer parte de quem é a Agatha hoje, como ela foi se construindo. Se você puder compartilhar com a gente, por favor. A gente já começa se emocionando, é isso mesmo? Pode ser. É gostoso pensar, né? Parar pra pensar um pouquinho na pequena pessoa que existe ainda dentro da gente, assim, né? Sem dúvida. E eu acho bacana porque outro dia eu vi um meme que dizia assim: ter uma criança por perto é você ter a certeza de que vão te perguntar assim, qual é a tua segunda cor favorita? Ou qual é a tua segunda princesa favorita? O teu segundo Pokémon? Enfim. Então, retomar para essa criança, que é algo que, confesso, faço com uma certa frequência. Legal. Né? Acho que é um ponto importante de retomar até para olhar para essa criança e olhar para a gente nesse momento e pensar assim, nossa, essa criança sentiria orgulho? Ou essa criança olharia de que forma para esse eu? Opa, essa dor aqui veio da infância. E olhar para isso com esse carinho, né? Porque é outro momento. Desculpa te cortar, acho que isso é tão importante, eu não falei isso em nenhum episódio até aqui,
Mas você falou isso com tanto brilho nos olhos que me deu É. vontade de compartilhar. Eu não sei se você ficou sabendo, você viu aquela trend do pessoal fazer inteligência artificial, a sua versão atual com uma criança? Eu postei a minha. Aham, eu vi. O dia que eu fiz isso, eu chorei tanto quando eu olhei pra aquela foto. Me emocionei tanto, que foi tema de terapia, enfim. Mas foi tão lindo, assim, eu acho que a gente se perde um pouco nessa questão, né, dessa fase adulta de coisas pra fazer, contas pra pagar, e boletos, e vida apressada, que Sim. a gente não para pra pensar no que a gente se tornou, no tanto que a gente batalhou, tantas coisas que a gente viveu, assim, né? E foi um momento tão forte, assim, que realmente me marcou tanto que, inclusive, foi algo que inspirou a forma como eu ia começar esse podcast. E eu sempre faço questão de perguntar essa pergunta pra todo mundo que senta aqui, porque é um momento de reflexão. E é engraçado que sempre que eu começo assim, dá pra ver no olho das pessoas quando eu pergunto que a pessoa se toca de alguma forma, né? Tipo, Sim. caraca, faz tanto tempo que eu não parava pra pensar sobre isso, assim, sabe? Que realmente é muito importante e é uma conexão profunda, assim, né? Importante, enfim. Só quis compartilhar esse momento porque foi realmente algo que me fez refletir nos últimos tempos e vale a pena parar pra pensar sobre isso, assim, né? E é uma inversão até, porque normalmente a gente quer olhar para o futuro, quer saber como é que seria daqui tantos anos, o que é que vem a seguir, porque o passado, teoricamente, a gente já sabe, mas olhar para isso com o olhar de hoje é um olhar muito adulto, é um olhar de uma maturidade muito importante. O teu choro, ele é um choro importante, né? Esse mix que eu imagino que você já tratou na terapia Foi. de emoções. Você sabe que quando eu era criança, eu me lembro de assistir às fitas, como é que é? VHS. E às vezes eu assistia, eu assim, com 5, 7, 8 anos, eu assistia os vídeos do meu aniversário de 1 aninho, 2. E eu chorava muito. Porque eu pensava assim, eu nunca vou voltar a ser aquilo que eu era. Eu lembro desse pensamento na minha cabeça. E que dor era aquela? De não voltar a ser, mas entender que aquilo já tinha passado, né? E tinha um caminho a seguir, enfim, já era outra pessoa. Sim. Então, essa IA mexe com a gente de uma maneira especial. Olha, quando você me pergunta como era a Agatha criança, eu vejo que tem muitos olhares, muitas narrativas, né, que eu poderia abordar. Mas, sem dúvida, uma coisa que me vem, assim, claramente é uma criança observadora. Que legal. Tudo observava, tudo olhava, tudo associava. E eu tô vendo aqui que esse espaço aqui é uma delícia, né? Eu tô vendo que tem algumas plantas, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tocar também. Então, assim, tocar nessa madeira, tocar na planta, na folha, perceber as nervuras, perceber ter essa sensibilidade de uma pétala de uma flor, o cheiro. Você até citou da perfumaria, a gente vai falar mais pra frente disso, eu imagino. Mas é essa relação, assim, com o mundo, de explorar, de entender. Eu cresci numa casa térrea, junto com os meus avós. E minha avó permaneceu por muito tempo, eles são vivos, e meus avós paternos são muito próximos a mim. Minha casa tinha um quintal gigantesco. Sabe aquela casa, assim, que tem uma horta, tinha um limoeiro no fundo. Então eu consigo sentir, assim, o sabor do suco de limão que a minha avó fazia. Que delícia. Eu me lembro da hortelã pro chá, do morango em fase de crescimento e essa curiosidade. Já dá para colher? Já dá para comer? E ir lá, olha, não, ainda tá verdinho, não, ainda não saiu. Tem que esperar, tem esse processo todo. Então, assim, até um parênteses, eu fui comprar maracujá e chuchu pela primeira vez na vida quando eu tava na faculdade. Uau. Porque tinha no quintal de casa, tá entendendo? Então, essa relação, assim... Que privilégio, né? Que privilégio, que privilégio. E na casa da Bisa, trazer couve. Eu nasci em São José dos Campos, que é uma cidade aqui do interior, muito próxima à capital. E eu vim para São Paulo aos 18 anos. E até os 17 para 18 ali, eu sempre morei em São José.
E boa parte da infância e adolescência com os meus avós. Uhum. Meus pais também em São José, mas assim, essa vivência do dia a dia, já que meus pais trabalhavam fora, é bem maior com os meus avós paternos, que são umas fofuras e temos uma proximidade até hoje. Uhum. Quanto ao querer ser, eu queria ser veterinária ou professora. Uhum. Eu me lembro muito bem disso, eu mexia muito assim, eu fingia que eu estava ensinando, eu separava, categorizava. Sempre gostei muito de categorizar as coisas. Uhum. Então, vai ter um Lego, ou um pseudo-Lego que seja, porque tinha umas peças maiores lá que não era bem um Lego, mas tipo. Uhum. Tá. E eu me lembro assim de separar por formas, cores. Mas depois já um pouco maior, você vai precisar, então aqui, a gente vai fazer um podcast, Uhum. você vai precisar de luzes, você vai precisar de uma câmera, você vai precisar do cabo XYZ, um microfone, enfim. Que até tinha um pouco a ver com alguns programas de televisão da época, mas essa ideia, assim, de entender como se faz e ensinar como se faz. Uhum. Que, olha, falando isso pra você agora até faz muito sentido com o momento, com a minha vida profissional, mas com a educação. E isso de ser veterinário, sem dúvida, era a ilusão de que ser veterinário era ficar brincando com bichinhos. A ingenuidade infantil aí, né, da parte. Porque eu gosto muito de animais. É uma relação que eu tenho, assim, de... Eu sinto conexão. Chegar pertinho, sentir, de novo, né? Esse tocar, o cheiro, o olhar. É algo que eu sou encantada. E sempre tive muitos bichinhos. Uhum. Meu avô dizia também que era muito importante que uma criança tivesse um bichinho. Que legal. Isso aquela fala bem familiar, assim, das crenças máximas. Uhum. Sem entender ou julgar o porquê disso, que, enfim, compreensível também. Uhum. Mas esse olhar de tem que ter um bichinho, então um cachorrinho, pato, Coelhinho, peixe, coelhinho, pato. Uhum. Peixinho não vivia muito comigo, não. Porque não interage muito. Eu queria interação. Uhum. Queria tocar, né? Quero tocar, quero chamar e vir, ou né, ter alguma interação. Que legal. E aí, Agatha, como é que foi, assim, depois, né, você tem aquele momento que a gente vai pra escola, começam-se as dúvidas, né, entender que talvez para você ser uma veterinária tem que fazer uma faculdade, algumas desilusões começam a chegar, né, preocupações. Como é que foi esse momento para você, essas primeiras decisões, né? Você tem lembranças desse momento? Como é que foi a partir daí? Eu tenho principalmente de indecisões. Uhum. Porque esses desejos, eles vinham muito numa primeira para uma segunda infância ali. Então, assim, até uns 5, depois até uns 8 anos. Então, eu nem pensava assim, vou ter que fazer uma faculdade de fato, ou vou estudar mais aprofundadamente sobre isso. E o ser professora era basicamente assim, tem que aprender sobre as coisas. Então, assim, era o movimento da vida, sempre aprender de alguma forma. Sim. Minha casa sempre teve muitos livros. Eu tenho um tio-avô que é muito próximo, o tio Gaspar, e ele foi professor de estudos sociais e também professor de história. E também tinha muitos livros de ciência, de biologia na minha casa. E eu me lembro muitas vezes dessa interação com os livros e dessa importância, assim, de estar sempre aprendendo. Agora, quanto às indecisões, o que bateu em mim foi na adolescência. Por quê? Eu sabia que eu queria estudar algo relacionado a computador. E eu pensava assim, eu quero dominar um computador. E na época eu pensava assim, dominar um computador é poder abri-lo, consertá-lo, modificá-lo. Principalmente naquela época assim, nossa, as torres, vou deixar tudo colorido, vou
passar borrachinha nas memórias, enfim, coisas assim. Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos nisso. E eu fui estudar numa escola técnica. E nessa época, era um desejo enorme. Eu me deparei com coisas... Eu tinha expectativas. Me deparei com coisas que eu não esperava e que eu gostei muito. E outras que eu não gostei tanto. Eu imaginava que o domínio da computação à época... aliás, da computação não. O domínio de um computador fosse assim, talvez eu não domine tanto o Windows, mas eu posso entender melhor. Então, assim, era uma expectativa mais relacionada a certificações ou compreensão mais de sistemas operacionais. E aí, eu fui para o ensino médio técnico e me deparei com uma programação, assim, de baixo nível, né? De um nível, assim, Assembly, C++, que... Hello World. Total, assim, que foi importante para a formação, sem dúvida. Faz parte. Para a lógica, faz parte. Eu me encantava por toda a parte de elétrica e eletrônica. Eu amava, realmente amava. Agora, eu tinha um desafio que era química na época. E eu me lembro, assim, um desafio... que me lembra um pouco de matemática, mas o desafio era assim, não era... Era desafiador. Acho que o desafio era ser desafiador mesmo, porque, assim, me exigia um pouco mais. Não era simplesmente assim, tô seguindo no flow natural de aprendizagem e tá tudo bem. Precisava sentar, estudar e aplicar um pouquinho mais. E quando eu fui me decidir para ir para a faculdade, de fato, eu sabia que eu não queria nada especificamente relacionado à química. E eu não queria uma programação puramente dita. E foi muito desafiador isso. Por quê? Eu gostava de muitas coisas. Gostava muito de tecnologia. Eu podia pensar em ser astronauta, como filósofa, como ser uma artista, mas também eu poderia estudar línguas, eu poderia ser professora de uma área XYZ. Eu sempre gostei muito de botânica. Então, assim, estudar briófitas, pteridófitas era uma paixão, realmente. Mas aí eu já pensava assim, poxa, se eu for para biologia, eu também vou ter que ir para a parte genética. Eu tava querendo o que me desse mais prazer, na verdade, e tentando buscar isso. E o ensino médio foi uma época, eu estudava numa escola de período integral, das 8 da manhã às 6 da tarde. Foi um período lindo da minha vida, assim, de amigos que eu tenho até hoje, meus melhores amigos. Tenho amigos incríveis que fizeram parte, assim, da minha construção de persona, da minha construção de valores. E que até hoje eu vejo, assim, o quanto eles passaram por muitas transformações e acabaram não perdendo, inclusive, a essência que eles tinham naquela época. E aí, nesse período, além de matérias e aulas, enfim, da parte curricular, nós tínhamos alguns grupos de estudo. E não só grupo de estudo, mas, por exemplo, eu era do vôlei, comecei a jogar vôlei com 12, 13 anos. Joguei vôlei até os 18, depois eu fui pro rugby na faculdade. Mas, assim, o esporte fez muita diferença na minha vida e sempre foi algo muito presente. Os meus pais têm nós três, assim, meu pai, minha mãe e eu me incluo, a gente tem uma habilidade motora muito boa. E foi um incentivo deles, assim, sabe? Andar de bicicleta, a chutar, a jogar vôlei, pequenininha, sabe? Recebe assim, flexiona o joelho, não deixa os dedos pra fora. Então, assim, o esporte, a gente tinha um grupo de literatura que foi incrivelmente impactante e importante pra mim. Chamava Grupo de Estudos Literários. Acho que eu não tô equivocada, chamava assim. E nós tínhamos uma professora de português e literatura chamada Elaine. Essa professora convidou alunos para se reunirem depois da aula. Então, a gente já estudava das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente ainda ficava 1 hora a mais para discutir uma literatura à parte.
do que era dado em aula. Então, a gente discutia sobre literatura, lia um livro, e trazia essas discussões. Agora, veja, você é adolescente, e vou falar por mim. Eu, adolescente, com questionamentos e com uma característica muito mais observadora, já vinda da infância, de não verbalizar tanto o que sentia, percebia ou questionava. E aí eu encontro amigos e um espaço seguro que, através da literatura, através de discursos, através de narrativas, fosse uma narrativa mais realista, uma narrativa mais irônica, uma narrativa mais romântica, ou quiçá uma narrativa assim, que exaltasse mais a brasilidade, cada intenção tinha uma estrutura discursiva, tinha expressões, tinha uma maneira de se falar, o que, o como e o porquê. Porque, no fim do dia, a arte vai trazer uma crítica, né, de alguma forma, ou uma intenção, não vou dizer crítica, mas uma intenção. E a literatura teve um papel importantíssimo na minha vida, e preciso dizer que principalmente na adolescência. Vou me emocionar aqui. Que bom. Eu me Esse é um lembro no meu sinal terceiro. seguro. Eu me lembro de. Quando eu terminei o terceiro ano, essa professora me deu um cartão. E ela me disse assim: vá, filho, coragem pra luta. Ô, Gabi, pega papel pra ela lá. Pega papel Pega um pra papel. ela no banheiro. Eu vou até checar aqui exatamente o texto, porque esse texto é esse vá, filho, coragem pra luta. Eu não lembro exatamente do texto, mas ele é o início do livro O Ateneu. E O Ateneu, que é um romance do Raul Pompeia, ele inicia com esse menino indo para uma escola. Obrigada. Coragem, filho. Fique à vontade para se emocionar o quanto quiser. Sinta-se em casa. Aqui. Olha só. O Ateneu, Raul Pompeia. O primeiro capítulo é um livro do realismo brasileiro. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. E me emociona muito, porque isso me marcou para uma vida. Como essa professora, esse grupo, essa situação, eles tiveram um papel muito importante nessa construção, e já estou analisando isso, né, pelo valor simbólico. Eu me senti realmente entrando num Ateneu, mas entrando num Ateneu não era saindo da escola, mas porque eu estava saindo de um colégio e indo para a vida. Para onde que eu vou? Vai fazer cursinho? Vai entrar numa faculdade? Vai fazer estágio? Afinal, eu estudei numa escola técnica, eu fiz informática. Esse Ateneu era desafiador para mim e eu entendi que eu precisava ter coragem, né? No fim do dia, o que a vida quer da gente é coragem. Já dizia Guimarães Rosa. E para mim foi uma frase, um mote para seguir adiante e para ter coragem, né? Vai lá, tô sempre aqui. Inclusive, é uma querida prof que, eventualmente, a gente se fala. A gente seguiu em contato no decorrer da vida. Então, a literatura, ela vem aí com esse papel de construção de pensamento, com um olhar crítico, com um olhar de narrativas possíveis, mas, principalmente, eu simbolicamente estruturar melhor a minha própria narrativa, inclusive minhas decisões. Pois bem, eu terminei meu ensino médio, eu comecei a fazer cursinho, e eu me lembro que, assim, o cursinho era encantador. Era resumido, coisas assim, sempre gostei muito de estudar.
Lembrei de uma piada. Eu gosto de estudar e gosto de batatas. O Charlinho nessa época, né? Mas eu adorei. Ai, o pessoal vai entender quem conhecer isso. Ninguém aqui pegou a referência, eu me senti mais velha mesmo. O pessoal da equipe toda, tipo, quê? Que, Agatha? Charlinho, batata, estudar. Mas eu quero ver nos comentários, que eu tenho certeza que alguém vai entender. Quem entendeu, comenta. Quem entendeu, só pra comenta. Não deixar a Agatha Pra não sozinha. deixar sozinha, por favor. E aí me convidaram para fazer... Para terminar, concluir, de fato, o ensino médio técnico, eu precisava passar por um estágio. E aí, eu falava assim, ai não quero, só se for para trabalhar com banco de dados. Porque eu era apaixonada com MySQL, com banco de dados. E aí, uma professora me indicou para um estágio na Embraer e um outro na Petrobras. Na Petrobras, eu fui fazer as dinâmicas de trabalho, e esse estágio só permitia quem tivesse 18 anos, a partir dos 18 anos. Eu tinha 17 na época. Eu falei, então tá bom, né? Não vai dar, volto pro cursinho. E ela me disse assim, eu vou guardar essa vaga pra você, porque eu quero muito você. Então, quando você fizer 18 anos, meu aniversário nesse ano foi num domingo, ela falou assim, no dia 10 eu te escrevo, de julho. E a outra vaga era pra Embraer, em São José dos Campos. Aí eu fui, eu não queria ir nem fazer entrevista. Minha mãe falou assim, Agatha, vamos fazer o seguinte, porque eu não queria faltar no cursinho. Minha mãe falou assim, Agatha, vá, tua professora te indicou, vá pelo menos por educação. E eu fui e passei para vaga, era uma vaga no estágio na área de engenharia, de planejamento da Embraer. E basicamente meu papel era trabalhar com dados e juntar informações de planejamento de horas, de custo, então planejado, o orçado, o realizado, e trabalhar com curvas de carga em cima disso e alguns demonstrativos financeiros e para projetos ali. E eu passei, me gerou uma dúvida. Aí ficou aquela coisa, né? Não, mas é importante para a carreira, vou finalizar. Era o melhor estágio na época, assim, com um salário ótimo. Eu falei, não, bom, vou. Fui, entrei ali, saí do cursinho. Não, na verdade, eu mudei para fazer à noite. Que na época, nossa, não era a mesma coisa. Eu saía, assim, 6 da manhã para ir pro estágio. E eu me lembro que ele terminava às 3, mas às vezes eu já tava, assim, fazendo hora extra desde essa época. Eu falei, meu Deus, saía às 5, 6, depois à noite estudando. Mas fiz o estágio. E só para comentar, no dia 10 de julho, essa senhora da Petrobras me ligou. No dia 10, pela manhã. E foi muito gostoso receber aquela ligação, porque foi um reconhecimento. Eu falei que já estava na Embraer e tudo mais. Ela, que pena. Aí tinha toda uma questão ali de quer ficar, não quer ficar. E assim, já sabia que era um período específico. Então, dava 6 meses, 1 ano, finalizaria o contrato com certeza. E a Embraer, assim, poderia ser efetivado ou de repente continuava. Tinha, assim, uma projeção melhor, inclusive financeira. Naquele momento financeira também. E eu fiquei. Só que com o passar do tempo eu pensei assim, não é exatamente isso que eu quero. Por quê? Eu não comentei, mas assim, com 12, 13 anos, eu já sabia assim, eu quero estudar fora de São José. Eu quero viver outras cidades, outros mundos. Eu tinha uma referência na infância, 12, 13 anos, e eu via na televisão pessoas que tinham estudado na USP ou Unicamp. Sabe quando aparece na televisão assim? Especialista, professor da USP, Unicamp. Eu pensava assim, eu quero estudar na USP ou Unicamp. Eu nem sei como é a USP, Unicamp, mas é aí que eu quero estudar. Você perguntou, como é que era esse desafio? Eu sabia que era lá. E aí, eu saí para fazer cursinho. Eu falei para minha mãe que eu queria sair. E nessa época, a minha mãe, assim,
Bom, obviamente eu morava na casa dela, às vezes eu ficava na casa dos meus avós, mas se eu quisesse sair, comprar alguma coisa diferente, eu comprava com o meu salário lá de estágio. Uhum. E aí ela falou assim pra mim: mãe, vou olhar pra você agora, assim, e falar. Ela falou assim: tá bom, mas é passar ou passar. E aí eu falei: tá bom, passar ou passar. E eu queria fazer engenharia. Eu queria fazer engenharia elétrica Uhum. ou civil. Olha só. Uau. Acho que eu nunca te contei isso. Não. Engenharia civil estava muito em alta na época, eu me lembro. Agora, elétrica, eletricidade, alta potência, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Uhum. Os projetos, assim, de eletricidade, de eletrônica, muito mais esses projetos mais analógicos do que sistemas digitais me chamavam bem mais atenção. E aí, eu comecei o cursinho, estudando muita matemática, física, química, porque tinha que estudar. Mas, assim, Precisava. apaixonada. Física, minha paixão até hoje. Eu tenho Uau. escritores, tipo Feynman, que é um escritor, é um físico que eu sou legal. apaixonada. Mas eu comecei a notar que não era exatamente aquilo. E veio a literatura de novo. As línguas, os idiomas, o que se fala, como se fala, a comunicação. Comecei a flertar com psicologia, com letras, com... Como é que era? Era alguma coisa social, assistência social, comunicação social. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu gosto disso daqui também. E foi muito desafiador escolher uma profissão. Muito, muito. Eu não sabia o que eu queria ser, assim, trabalhando. Uhum. Sabe? Não, eu quero estar numa sala de aula dando aula, por exemplo. Ah, não, eu quero ser uma engenheira para X, para esse projeto, ou para tocar uma obra, ou para construir casas numa região X, ou para trabalhar com urbanização. Eu não tinha essa visão. Eu sabia que eu queria fazer algo grandioso. E me limitar era algo que me incomodava muito. Uhum. Mas aí eu resolvi fazer letras ou psicologia, lá para quase no meio do ano. E para informar isso para a família, né? Uhum. Imagina naquela família joseense já pensando assim, não, a Agatha é Embraer, como assim saiu da Embraer? Tinha uma carreira promissora. Ah, mas vai fazer engenharia, tudo bem. Aí de repente vai fazer letras. Foi desafiador, porque e eu entendo completamente hoje, na época eu me assustei um pouco e eu não tinha total compreensão. Mas assim, pra eles foi assim. E agora? Com um preconceito, inclusive, mas e agora? Vai fazer letras? Ia ser engenheira? Não vou entrar aqui no mérito das discussões, mas houve esse questionamento e foi muito desafiador em casa também. Vai fazer psicologia, mas vai fazer o quê? E aí vai trabalhar onde? E perguntas que eu não tinha resposta. Uhum. Mas eu tinha o desejo de aprender mais, o desejo de compreender. E aí, nesse sentido, eu escolhi fazer letras. E prestei letras em 5 faculdades. Só que o desejo não era fazer letras para dar aula, Uhum. era estudar linguística. Eu sabia que eu queria estudar línguas. Porque é que as pessoas falam como elas falam, e eu queria trabalhar com algo que eu pudesse analisar de maneira assim, automática. Eu tenho um réu, por exemplo. Ele tá falando, eu consigo verificar se ele tá falando a verdade ou não automaticamente? Porque assim, através de uma análise discursiva, eu lembro que eu pensava assim, eu consigo pegar alguns sinais e tal, mas e aí de fato? Prestei letras. Prestei em 5 universidades, passei em 4 e passei na USP. Uhum. Que, sem dúvida, era a que eu queria e onde eu fui estudar. Entrei nas letras e fui fazer letras com... Eu queria fazer linguística, então quando você entra nas letras na USP, nem sei se é assim ainda, mas você faz um ciclo básico e no primeiro semestre um peso 1, segundo semestre um peso 2, faz uma média das suas notas e tem notas mínimas para você entrar
nas habilitações que você deseja. O português está certo, mas eventualmente, vai fazer uma língua, e eu queria linguística. E aí passei e fui fazer linguística. Até nem sei se você tem uma pergunta em relação ao passado, porque eu já tô aqui, indo pra faculdade. Pode ir. Essa ideia. E quando eu fui pra faculdade, eu me lembro de um professor que no primeiro ano, no segundo semestre, no primeiro mês, primeiras semanas, ia ter um encontro de linguística computacional na faculdade. Eu falei, encontro de linguística computacional? Como assim? Eu tô aqui fazendo letras, computação dentro das línguas. E eu fui falar com ele. Ele se chama Marcos Lopes, esse professor. Um cara muito brilhante. Eu falei assim, professor, eu gostaria de participar, pode ir? Ele falou assim, pode, tal, são alunos de mestrado, doutorado, mas você pode vir sim, e tal. E começou a falar uns termos técnicos. Eu falei, professor, eu venho de uma escola técnica. Ele falou assim, como assim? Eu falei, sim. Eu programava e tal. Daí ele falou assim, me conta mais. Aí eu falei dos projetos, desse background aí do C++, na verdade, de um início lá em Pascal, mas de VB, e Java, Assembly, passei por diferentes linguagens de programação. E aí eu vi que o olho dele brilhou, porque assim, entravam muitos alunos para começar na área em letras, uns 800. Mas na linguística, 35. Ainda para ter um que quer ir para linguística computacional, se interessa. Sim. E nesse ano, nós criamos o grupo de linguística computacional da USP, que a priori era eu e a Lúcia, que era uma aluna de mestrado dele, uma carioca simpaticíssima. E nós começamos a estudar mais. Ela com o repertório da linguística, mas já se envolvendo muito com programação e com ferramentas que pudessem fazer leitura ou esse trabalho de uma língua natural. Eu estava com Natural Language Toolkit na cabeça e estava traduzindo aqui como é que eu vou explicar o NLTK aqui. E foi um momento assim que eu já comecei com esse contato, primeiro, com a pós-graduação, segundo, com outras áreas da universidade. Porque a linguística me exigia, deve exigir ainda, eu imagino, muitas eletivas e muitas disciplinas eletivas obrigatórias e as eletivas livres. Mas no fim do dia tudo era obrigatório, porque você tem que cumprir crédito. Sim. E eu passei a fazer disciplinas na filosofia, disciplina na matemática aplicada, disciplina na psicologia, disciplina na engenharia, participar de grupos de ciência cognitiva. Então eu comecei a realmente viver a universidade. Para mim esse foi o maior... Fiz letras. Gente, não foi só letras. Eu fiz linguística e com uma interação na universidade, assim, imensa. Eu chegava às 8 da manhã e ia embora às 8 da noite. Porque eu ia em grupo de estudo, ia ter um papo lá na matemática aplicada, ou era na física. Eu realmente participei muito da universidade, fora o rugby. E aí eu fui entendendo que eu podia juntar conhecimento, juntar interesses e buscar por soluções. Tive professores assim que me apoiaram muito. Outro foi um professor, João Kogler, da engenharia, um engenheiro eletricista, um cara assim genial, estudou em Princeton por muitos anos. Ele é brilhante, o professor João Kogler. E eu me lembro, assim, isso há 20 anos atrás, um cara que trabalhava, assim, com imagem já. Hoje a gente trabalha com imagem, com IA aqui num pulo, né? E ele já com estudos muito avançados e com teorias ali dele. E ele me apoiou muito nessa conexão, porque imagina, eu fazia a disciplina na engenharia, me exigia cálculo. Beleza, eu tinha aprendido cálculo no ensino médio para fazer
mas no máximo assim, pra derivar 1 e 2 vezes, encontrar velocidade média e aceleração, sabe? Mas assim, eu não tinha esse repertório pra fazer uma prova. E nessa situação, os professores, de novo. Que demais. E aí me emociona de novo, porque assim, eles foram grandes inspiradores pra mim. Além da própria família, porque sempre tive meus avós, meu tio também, e uma mãe que dedicaram tempo, horas, amor, dinheiro, para que eu pudesse conquistar, vivenciar, sobretudo experienciar e aprender. Sim. Né? O vôlei, por exemplo, a minha avó me levava. Eu treinava vôlei de segunda a sexta por 2 horas por dia. Uau. E ela me levava um dia coisas para costurar, para bordar. Então, imagina, o tempo de ir pro treino, ficar lá e voltar, e depois preparar a comida, lavar a roupa, deixar tudo limpinho, passado. É uma dedicação. E eu sou muito grata. Que lindo. Olha, eu não imaginava que fosse ser assim, viu? A gente não tem esses olhos enquanto acontece, né? Mas quando a gente para pra pensar... É uma variável importante. Não é só variável técnica. E eu acho que aí é importante a gente ter essa clareza de vida, porque tem muita gente se dedicando de maneiras distintas. Para que o nosso sonho se realize. Muito. Para que a gente conquiste o nosso melhor, o nosso potencial. E eu sei o quanto eles dedicaram. E ainda dedicam, né? Desculpa. Não, imagina. Até eu tô me emocionando aqui. Então, assim, foram pessoas muito presentes. E meus professores também. Amigos. A gente fazia grupos de estudo sempre. A turma da linguística, então imagine. Tinha gente que ia ser melhor lá em fonética. Outro ia ser melhor com análise do discurso. Outro ia ser melhor com semântica. Porque a gente ia trazer, você que é das exatas, teoria dos conjuntos para fazer análise de sentença. Então era muito matemático. As provas eram de lógica, eu tinha que colocar uma expressão ali matemática na minha prova, trabalhar com lógica. E tinha aluno que, imagina, eu estava habituada a fazer uma lógica booleana lá no meu primeiro aninho, já em sistemas digitais. Mas quem não vem com esse repertório de um ensino médio comum, ou muitas vezes que... eu digo comum, mas seja melhor ou uma oportunidade melhor de desenvolvimento, nem sempre vai ter esse repertório técnico, né? Não é comum. Pois bem, eu me formei em letras, português e linguística. No meio desse processo aí, ainda estudei 1 ano na França, recebi uma bolsa de mérito acadêmico para ir para a Sorbonne, Paris 4. E quando eu me formei, eu pensei, fiz letras, e agora? Falei, mas bendita mãe, né? E agora? E agora, bonita? Eu comecei a dar aulas de inglês por um curto período, mas eu queria voltar para o mundo corporativo. Eu falei, poxa, eu trabalhei na Embraer, gostava daquilo, como é que faz? Muita coisa rolou aí, congressos, estudos na linguística computacional, viagens, a própria França, que, nossa, isso daqui daria um episódio à parte. A França em si, que é uma paixão para mim. Mas eu me vi num momento assim, e agora o que eu faço? E sabe o que eu pensei? Eu vou me inscrever num programa de trainee. E aí, trainee em geral era para administração, direito, RI, engenharia. Eu pensei assim, não me importa. Eu preciso que eles me conheçam. E aí, para mim, foi um momento muito importante, porque era um momento, assim, de decisão. Eu falei, eu só preciso que eles me conheçam. Não era o currículo. E olha como tem a ver com a ElevaCast, né? Porque não era sobre currículo. Eu não tinha um currículo de letras apenas. Eu tinha um currículo de letras também. Mas eu tinha um currículo com um repertório que tocava a matemática, que tocava a psicologia, que tocava educação, que tocava diferentes idiomas,
que passou Um por... ecossistema completo. completo. E eu acho que isso que a universidade, em geral, te proporciona. A vida te A proporciona. vida, E aí você vai buscando, vai construindo isso. Você até citou no começo, né, sobre decisões e tomada de decisão, porque tem muita oportunidade. O que é que você escolhe? O que é que você diz não? Quais são essas escolhas? E eu prestei 3 programas de trainee. Eu queria muito um de um banco, que eu nem lembro o nome agora. O outro, até falei disso hoje mais cedo. O outro foi Mercedes-Benz, que a Mercedes-Benz, assim, de cara, viu meu currículo, pá, não é engenharia. Eu entendi, mas eu falei, pô, Mercedes. Eu sempre fui muito fã de Mercedes. Da marca em si, sabe? Da construção da marca, do design. Eu tinha ido para Stuttgart, na Alemanha, para ir no museu da Porsche, da Mercedes. Então, assim, tinha um encantamento já com a marca. Não, me negaram de cara ali na inscrição. Nem deram chance. Aí esse banco, eu me esqueci o nome agora. Mas passei pelo processo de trainee. Tinha 12.600, 12.800 candidatos para 25 vagas. Eu fiquei no top 60 na época. E prestei o programa de trainee do Grupo Positivo, que tinha tudo a ver com educação, mas também com tecnologia. E assim, eu fui muito tranquila para fazer todas as fases. Eram 8.000 candidatos para 8 vagas. E eu fui me encantando com o processo, com as pessoas que eu fui conhecendo. Até conhecer um superintendente, o Paulo Cunha, que foi meu mentor por muitos anos também. Um presente, assim, uma pessoa que eu conheci, que foi apresentada ali a mim, e eu tive um sentimento, assim, de eu quero trabalhar com ele. Não era o programa trainee, não era o positivo em si. Eu queria trabalhar com alguém com aquelas características, porque ele me fez perguntas tão boas, e ele me ofereceu algo que eu achei muito interessante. Ele não tinha uma vaga pra mim. Tinha uma vaga pra uma menina de letras ou pra uma menina... Não tinha. Ele falou assim, eu quero você. E aí vamos ver o que a gente vai criar. Porque você tem um repertório de educação, das humanas, e um repertório de tecnologia, a gente pode conectar as coisas. Olha a oportunidade que o cara me deu. E eu sou grata muito a esse momento também, porque eu entrei, fiquei por quase 5 anos no Grupo Positivo em Curitiba. Foi uma escola de vida. Imagina, você sabe, acabou de sair da faculdade, trainee, aquele selo assim, sabe, de novo, passei, né? Foi um passo importante de vida. E eu vivenciei aquilo de uma maneira muito dinâmica. Então eu chegava cedo, fazia os meus projetos, mas assim, vai ter um encontro lá do curso de veterinária, eu vou. Vai ter uma apresentação de tecnologia do curso de jogos, eu vou. Vai ter uma apresentação, um encontro de família, sábado, eu vou. Eu queria entender tudo. O que estava acontecendo, como estava acontecendo. Durante o programa de trainee, que trainee aqui no Brasil, às vezes tem algum estrangeiro que acha que é estágio apenas, mas não é. É diferente, né? É diferente, então você precisa estar formado e você vai passar por job rotation em diferentes áreas de uma empresa. E aí, nesse sentido, eu fiz alguns projetos e às vezes eu precisava entender, por exemplo, eu estava trabalhando para uma universidade privada. Eu não tinha estudado uma universidade privada. Como que como essa relação com o cliente, qual a necessidade? Estou ouvindo aqui vários professores falando, mas e o que o aluno está sentindo? Então eu ficava e estava sozinha em Curitiba, minha família em São Paulo. Eu lembro que no começo eu tinha um namorado que morava em Campinas. Então assim, eu estava ali pro trabalho, 100%. E aí fui construindo muito, sabe? Entendendo muito do negócio do grupo como um todo, trazendo para mim de uma maneira... Tive um diretor, assim, que me acompanhou na trajetória toda, mesmo que eu mudasse de projeto, a gente sempre muito próximo, que foi o Celso Hartmann, um cara que começou como estagiário dentro do grupo. Hoje eu sei que é um diretor-geral dos colégios, está há mais de 25 anos. Um cara surpreendente, assim, muito observador, inteligente, sempre dedicado.
E com humor, assim, nerd até, sabe? E ele foi uma pessoa que eu descobri que eu gostava de thrash metal. Ah, é? Aí pronto, era ele que me mandava os thrash metal, assim, e eu falava... nossa, que legal esse som aqui, porque eu gostava do barulho. O barulho que... Na época. Uhum. Mas enfim, foi uma escola pra mim. Uhum. Eu comecei a entender também e perceber o quanto as conexões faziam sentido. Uma época também que me foi oportunizado ir para diferentes eventos. Uhum. Então, assim, fui em eventos de anime. Já tinha ido quando era adolescente. E não é algo que eu goste, assim, sabe? Mas eu queria, como é que é isso daqui? Não conheço, quero conhecer. Eventos automobilísticos, eventos de recursos humanos, eventos de liderança. E fazer um benchmarking. Porque o que é que estão fazendo e como estão fazendo? Uhum. E para me ajudar a ter respostas para problemas que iam surgindo ali para mim. Uhum. Trabalhei com tecnologia e inovação, novos projetos dentro do grupo, internacionalização também, por conta de falar outros idiomas. Recebi comitivas para muitas vezes assim, para ouvir qual era a possibilidade de parceria e como relacionar dentro do grupo. Às vezes era interessante para a editora, às vezes era interessante para o mestrado, às vezes era interessante para o pessoal de tecnologia, às vezes para o colégio. Mas olha, se tratando de expansão, acho que o que trouxe um repertório muito grande foi olhar também para a expansão de escolas. Uhum. Desde aquisição, então o processo de M&A mesmo, então assim, a absorção de uma escola, ou construir um prédio novo num espaço novo, ou fazer de um prédio já existente uma nova proposta de um projeto. Então me trouxe um repertório aí desde dialogar com o engenheiro, de dialogar e conhecer uma outra cultura institucional e acompanhar esse processo de fusão depois dessas aquisições. E foi, assim, um período sensacional. Muito, muito bacana mesmo. Não, é literalmente uma escola, né? Você falou lá, foi uma escola, aprendi muito e muito mesmo, né? Porque desde inovação, negócios, gestão de projetos, M&As, direito, engenharias, linguísticas, enfim, foi um repertório, acho que se concretiza muito do que você foi atrás e buscou na universidade para dentro do mercado de trabalho, né? Então, sem dúvida. Que legal. E fora a própria muito... gestão de crise, que foi algo encantador também, que Uhum. paralelo a isso, a gente... Meu projeto de trainee foi um plano de comunicação dado uma crise. Só que como é que você faz uma comunicação dado uma crise se você não sabe quais são os riscos? Bom, verdade. Então tem que levantar os riscos. Você trabalhou muito Sim. com riscos e análise disso tudo. Realmente. E eu tô muito curiosa pra entender como é que... Porque alguma vez você comentou, mas eu não lembro. Como é que você parou da Positivo para depois do mercado de perfumaria? O que teve nesse meio... nesse meio tempo? Eu não tô me lembrando. Eu tô tipo, como é que foi isso mesmo, Agatha? Não lembro. Se eu puder me relembrar e contar pro pessoal de casa, porque eu não lembro o que se teve alguma transição disso depois. Eu lembro que teve um evento e tudo mais, um pouquinho antes do mercado de perfumaria, mas o meio mesmo eu não tô lembrando aqui. Esse meio, eu resolvi, depois de quase 5 anos, eu notei, assim, um período muito importante da minha vida. Curitiba, sou apaixonada por Curitiba. É verdade. Tenho amigos incríveis Curitiba. lá em Curitiba, que foi esse período que eu morei lá. Inclusive, sinto falta daquele friozinho bom, dos meus amigos incríveis que moram lá. E o que... vieram tantas memórias aqui, mas eu notei que era um momento, um fechamento de ciclo. Sabe que hoje eu recebi uma pergunta que tem muito a ver com o que você me trouxe agora? Eu recebi a seguinte pergunta: Agatha, quando você mudou de área ou de atividade, ou foi para uma outra empresa ou mesmo outra cidade, a pergunta foi: você tinha a virtude de perceber isso ou o ambiente
te tirou dali? Uhum. Tinha uma pergunta tão linda. Eu falei, eu nunca olhei como virtude. Uhum. Mas eu sempre senti Sim. que era o momento. E se eu forçasse, o contexto me dava um empurrão de alguma forma. Sim. Eu nunca tinha olhado como uma virtude. Hoje foi a primeira vez que estou compartilhando com você, Legal. porque foi Adorei. perguntado isso. E aí eu notei, assim, que já era o momento. Eu já tinha batido num teto ali que eu ia precisar, assim, de muitos mais anos para desenvolver, assim, ou subir de cargo. Eu falei, eu quero voltar para São Paulo. Eu sabia da oportunidade, da minha idade, do gás que eu tinha ainda. E eu queria voltar para São Paulo. Tinha oportunidades interessantes. Muito grata para aquele momento. Aqueles anos todos ali. Mas entendendo que não era ali que eu ia ter um ganho. O ganho que eu queria. E não tô falando só de ganho financeiro também. Mas o ganho de experiência, de repertório. De novo, né? De ampliar o que eu já tinha atingido. Aí eu decidi voltar para São Paulo. E atendi alguns projetos, fiz consultorias, assim, alguns projetos pontuais. E uma empresa, isso foi setembro de 2019, Tá. uma empresa que eu tinha conhecido, mexicana, me convidou, através de um amigo chamado Meckler, me convidou para ir ao México, conhecer mais do que eles tinham, do produto e do serviço que eles ofereciam. E era um produto que era um sistema de ensino, basicamente. Tá. Só que quando eu vi sistema de ensino na época, eu falei assim, mais um sistema de ensino. Ai, Brasil já tem um monte de sistema de ensino, mais de 50 anos de mercado de sistema de ensino. E eles me convidaram, assim, não, mas me mostraram um diferencial, vem aqui para você ver. E aí o Meckler e a empresa do México me levaram para lá. E eu vi 2 diferenciais incríveis. Um na época ali, que era a própria metodologia. E um sistema de atendimento 24/7 ao professor, ao coordenador, ao diretor, ao dono de escola. Eu falei, não existe isso aqui. Esse 0800, sabe? Entendi. E aquilo eu falei, poxa, a gente precisa disso. Não é mais aquela escola normalmente tem assim, uma capacitação de verão, outra de inverno. Poxa, você precisa de um acompanhamento contínuo. Eu falei, isso faz sentido, me convidaram para gerenciar a implementação no Brasil. Tá. E aí foi isso. Eu e o Meckler, aliás, o Meckler e eu, abraçamos esse desafio aí. O Meckler segue nesse projeto que Legal. eu fiquei por quase 4 anos e éramos nós 2. Quando eu saí, eu fiquei ali tocando essa implementação por quase 3 para 4 anos. A gente pegou pandemia e era o 14º país de entrada. O primeiro país não falante de espanhol. A empresa já tinha ali uns 27 anos, à época. E foi incrível trabalhar com uma empresa internacional, mexicana. O México é uma cultura que eu sou apaixonada, desde criança. E aí, toquei essa implementação por esse período, junto com o Meckler. Trabalhamos com diversas escolas aqui, escolas pioneiras, inclusive, nessa empresa. Essa empresa se chama AMCO. E, de novo, foi um grande ganho para mim de vida, de experiência, de entrega, de implementação, entendendo a importância também de métodos, de processos e dessa aproximação com o headquarter. Tanto entender para fazer, né, junto ao Meckler ali, com a equipe, com as escolas, que era necessário construir esse modelo e estar mais próximo ao headquarter, quanto para eu entender que, chegando nesse determinado momento, eu não preciso mais estar ali, sabe? Essa liberdade, assim, de criar soluções, para mim também, ela é importante. Eu trazer uma solução até certo ponto, de que aí você bate num outro teto, sabe? Então eu trabalhei por esse período aí, fui ao México muitas vezes, conheci escolas em diferentes cidades, estados aqui, trabalhar com o Meckler, que é um cara assim de um repertório filosófico, espiritual, matemático, pedagógico,
fraternal, porque um grande amigo que me trouxe também, de novo, mais uma inspiração. E é muito bom você ter um amigo, assim, que... Poxa, que cordialidade, que diplomacia, assim, num nível... Um humor, assim... O humor, a conexão e o humor, pra mim, são coisas, assim, importantes, né? Aham. E aí, trabalhamos juntos por um bom tempo, resolvi sair. E aí, quando eu saí, eu comecei a prestar consultorias. Ai, que legal. E essa consultoria, para mim, cai nessa característica, assim, de ter um problema e ir buscar soluções. Uhum. Isso foi... Isso foi um pouquinho depois da Link. Um pouquinho depois que a gente se conheceu. Quando nós Imaginei. nos conhecemos, eu estava na Anco ainda. Estava aqui em São Paulo. A própria Link, onde a gente se conheceu, foi um investimento, assim, principalmente para conexões, de um olhar, assim, para educação, para negócios que tinha muito a ver comigo, de explorar diferentes camadas, né? Ou diferentes pilares. Sim. Então, eu prestei consultorias, trabalhei com projetos bem interessantes ali, relacionados a instituições educacionais, empresas de fora também do país querendo entrar no mercado nacional brasileiro. Uhum. Fossem empresas assim, da Austrália, da Inglaterra, da Rússia. Então, de novo, né, esse movimento aí de conhecer empresas, startups, que estavam olhando e continuam olhando, cada vez mais crescendo esse mercado de startup voltados para a educação, as edtechs. Então, trabalhei com algumas, com esse desejo, assim, de conhecer mais o mercado, validar projeto, validar o consumidor, validar a plataforma, validar modelo de negócio, inclusive com investidores. E você sabe que teve um momento importante aí nessa minha carreira, um pouco antes da perfumaria, que foi quando eu conversei com o Braia. Lembra do Braia, Eduardo Braia? Uhum. O Braia foi das pessoas que eu menos tive contato durante o meu MBA ali, MBE da Link. E assim, eu não tinha papo com ele. Eu falava assim, esse cara é financeiro, não... Assim, é a minha área menos desenvolvida, assim, de repertório de negócios. Uhum. Ao mesmo tempo que eu falei isso por muito tempo, um dia, nas últimas semanas de Link, eu sentei numa mesa com ele. Uhum. E com um outro rapaz, o Noguinha, acho que era isso. Touguinha. Touguinha, surfista, maravilhoso, querido. Touguinha, exato. Sentei na mesa com os dois. E assim, foi outro tipo de papo. E um outro tipo de papo que eu me conectei muito. O Brian tem uma esposa que é apaixonada por literatura. Olha como mesmo? é a Flávia. Maravilhosa. E ele falou, você precisa conhecer minha esposa, mas também fez perguntas, entendeu meu repertório. Essa história toda de vida, que deu uma resumida ali no almoço. Mas eu falei, nossa, eu quero conversar mais com ele. E ele sendo um dos sócios, à época ali da Link, eu comecei a me conectar. E sabendo da empresa dele, que trabalhava muito com M&As, eu falei, poxa, eu já participei de situações em que M&As aconteceram. Eu queria entender melhor como é que ele fazia aquilo. Sabe o que eu propus pra ele? Eu falei assim, Braia, eu falei, você não quer me pegar de estagiária aqui não? Pra eu ficar um tempo aqui com você? E falei bem assim com ele. Eu chamei pra uma conversa, expliquei minha situação. Eu falei assim, eu quero aprender com você. Eu falei, eu gostaria muito de aprender. Eu falei, é uma área que eu não domino, mas que seria incrivelmente interessante eu desenvolver. E aí o Brian, muito delicado e muito querido, primeiro assim, imagina que eu vou te pegar pra estagiária nesse nível já, né? Mas eu tava ali disposta a sentar do lado e quero participar com você e tudo mais. Eu nem sei se assustou o Brian ali naquela situação, mas ele me propôs duas coisas. Uma era ele me acompanhar por um período ali, e outra que eu fizesse um curso de investment banking.
Fiz um curso de Investment Banking lá com o professor, lá na São Paulo até. E foi muito desafiador pra mim. Foi aquela vez sentar a bunda na cadeira e falar assim, meu Deus do céu, só tinha gente de banco. 22 pessoas. O que você fez? Linguista, repertório de educação, muita gente ali do mercado financeiro, mas assim, eu tava ali com uma outra visão. Que contribuía eventualmente na sala para fazer aquela pergunta que ninguém ia fazer. Sem dúvida. Mas que assim, pra mim era óbvio, e outra, sem vergonha alguma. Pra mim, participar de uma aula realmente, você tem que participar, interagir. E aí fiz esse curso, que eu confesso eu precisaria fazer de novo. Porque eu retive muita coisa, foi importante pra mim, pra ter um repertório assim, de análise de relatórios, de investimento. Olhar pra um DRE, que eu olhava antigamente, de uma maneira assim, muito mais avançada, olhar para entender melhor como que se analisava os resultados, os quarters de cada empresa de capital aberto. Então foi um olhar assim muito mais maduro. E o Brian, você sabe o que o deal making dele nasceu a partir desse incentivo que eu trouxe para ele. Uau, que legal. Então ele criou a mentoria, inclusive, e ele falou, Agatha, você é uma deal maker. Você pode, inclusive, profissionalizar mais os seus negócios. São conexões, olha a riqueza que você tem ao teu redor, né? A credibilidade, os negócios, essa facilidade de, inclusive, olhar para dores e rapidamente, assim, propor soluções. Fossem com produtos, fossem com plataformas, fossem com uma pessoa para uma capacitação e acompanhamento. Sim. Então, eu acompanhei, eu ajudei nessa estruturação ali, inclusive, ele se dedicou muito mais, imagina, o mérito é dele, mas eu digo assim, aquele catalisador ali, sabe? E aí estive com ele e trouxe um outro olhar para mim, para profissionalizar. A gente no começo aqui, você falou muito do jurídico, né? A importância disso, trazer um jurídico para perto. Então, assim, de inclusive alguém me apresentar um projeto, essa semana mesmo, chegaram 2 projetos para mim sigilosos, mas com uma busca assim, Agatha, você pode me ajudar nisso? Projetos grandiosos para a América Latina. Eu falei, bom, até essa parte eu consigo, tenho contatos, você precisa ter um NDA assinado. O risco para ambas as partes é alto, né? Ou para todas as partes envolventes são altos. E então esse repertório de profissionalizar mais o contato, o Brian, outra pessoa aí para mim que marcou minha trajetória. Que legal. E o mercado de perfumaria foi mais um mercado de benchmarking, mercado de beleza. Tá crescendo o mercado de beleza, de cosméticos. Fui numa Beauty Fair. Preciso conhecer mais disso daí. E eu fui, inclusive assim... Adoro que você é curiosa que nem eu. Vou me metendo nas coisas. Vou me metendo nas coisas que eu quero saber. E isso é que você não tá mais aqui, mas São Paulo é bom pra isso, né? Cada semana tem uma feira diferente, um negócio diferente. Às vezes eu abro essas plataformas de ingresso, assim, e eu vou ver, o que tem essa semana? Onde que eu vou? O que eu vou fazer? E vou indo. Eu descubro cada coisa legal que vai ter, que eu falo, muita coisa legal. É muito bom, é muito legal, mas enfim. E rodas de conversa, de arte, sobre a cidade. E eu faço cada amizade que eu falo, cara, se eu não tivesse vindo aqui, talvez eu não tivesse conhecido tal pessoa que hoje é tão amiga minha, sabe? É muito legal isso, é muito legal. Quantas vezes eu fui no Cubo do Itaú, nem sei se chama Cubo ali, eu acho que aqui ainda era. Acho que ainda é. Mas é isso, São Paulo, eu sinto muita falta disso, né? Porque hoje eu moro em Estado do Leste, no Paraguai, mas eventualmente estou por aqui. E essa dinâmica que, enquanto eu estive aqui, eu vivi ativamente. E me perdi. Você ia falar de como você entrou no mercado de perfumaria. Pois é. Na feira. E aí eu fui pra feira, conheci de perfumaria. Então eu entrava assim, vamos pensar. Você gosta muito de produto de cabelo, né? Gosto muito. Tem um produto que eu gosto muito, que é da... me fugiu o nome. Nossa, me fugiu o nome assim, lindamente. Cadivel.
Ah, gosto. A Eu ia falar, já vou Cadivel... anotar, mas não preciso, que eu gosto. a Cadivel. A Cadivel tem um produto que eu conheci há muitos anos, que é um spray verdinho, que eu acho que agora eles fizeram um rebranding. Mas é um spray. Deixa eu pesquisar. Pode Spray pesquisar. verde da Cadivel. É um spray que você, por exemplo, faz uma escova e aí você quer fazer cachos. Você bota esse spray, mas não tem erro. O cacho vai ficar maravilhoso. Vai fazer aquele babyliss. Ou você é um antitérmico? É um spray para cachos. Quer ver? Cadivel. É esse aqui, ó. Exatamente esse aqui. Bossa Maxi Ondas. Olha, preciso te dizer que quando eu conheci custava R$41, R$39. A margem aí tá pequena ainda, porque tá custando R$47, R$50. Já tirei meu print então, aqui. Baixa a variação aí na precificação. Eu gostava muito desse produto. Quando eu vi Cadivel, eu falei, opa, outros produtos não conheço, vou lá. E aí eu fui com um olhar de, assim, modelo de negócio, comunicação, marketing, de uma área que não era a minha. Então, assim, a gente tinha, lá nas escolas, você tem que fazer rematrícula, fidelizar seus clientes, e você também precisa captar novos clientes, né? Básico. Aquele olhar simples, e aí, enfim, né, com toda a equipe de marketing, mas fidelizar e captar. Eu cheguei ali, como é que eles comunicam isso? Como é que eles buscam? Você vende para quem? Como é que chega no mercado? Onde você produz? Qual o estado? Por que você produz nesse e não naquele? Ah, muita gente produzindo no Espírito Santo, ou produzindo em Minas, ou produzindo mais... Por que vocês produzem mais lá? Então, eu ia de stand em stand, conversando. Perguntando. Ah, tá, tem uma distribuidora intermediária. Por quanto você vende para a distribuidora? Qual a margem que coloca aqui? E eu fui conversando com as pessoas, assim, fui conhecendo os donos. E basicamente ali, uma moça interessada, eu falava, olha, eu não sou da competência, não tô aqui fazendo cliente oculto, mercado. Mas eu tô aqui para fazer benchmarking. Eu trabalho com consultoria em áreas principalmente educacionais, com comunicação também, mas eu quero entender mais esse mercado aqui. E aí fui conhecendo, então, Cadivel, fui lá na... Qual é o nome de uma... Risqué. Tá. Tem uma outra de maquiagem que eu acho muito legal. Risqué pra mim é esmalte, né? Esmalte. Adoro. Eu quero lembrar de uma marca que eu conheci num desfile até, mas eu vi lá. Eu fui num desfile uma vez ali no Shopping Cidade Jardim, e aí deram uns produtinhos de uma marca, Bounty. A Bounty é uma marca de produtos assim, e eles, um produto assim, com custo-benefício super bacana, tem uma comunicação bonita, jovial, e aí eu conheci os produtos, amei o iluminador, eles têm um iluminador muito lindo. É legal, eu sempre fui uma pessoa que testa muito produto. Gosta de fazer skincare, testa maquiagem, perfume. E aí eu quero testar. Então eu fui conhecendo, basicamente conhecendo. Numa dessas, eu tinha conhecido... Eu tinha uma amiga que estava fazendo um projeto, trabalhando para uma empresa. E ela me apresentou um rapaz que era do marketing dessa empresa. Enfim, conheci, a gente seguiu em contato, e eu sabia que ele estaria nessa feira. Falei, vou passar aí para te dar um oi. E fui conheci o projeto de perfumaria. Aí ele me apresentou o dono da empresa, que era um chinês. Me apresentei, conheci, vi perfumaria árabe, ainda nem podia ser vendida, ele tinha trazido alguns para mostrar. Legal. No primeiro ano, aí no ano seguinte eu fui de novo. Nesse segundo ano, esse dono quis conversar, falou, mas o que você faz? O que você está fazendo? Falei da educação e das consultorias em expansão já. Ele me falou assim, Agatha, eu tenho um projeto de educação, quero criar um instituto. E quando ele falou isso, eu falei, olha, que legal, eu tenho um background em educação, em estruturação de escolas, inclusive, né? Contei das escolas bilíngues, escolas regulares, projeto internacional também, escola internacional. E aí ele me falou assim, eu quero construir e tenho um projeto.
E ele me mostrou o projeto. Uhum. Comentou da ideia. Eu falei, vamos marcar uma reunião. Amanhã, 10 horas, amanhã. Ele olhou pra mim e falou assim... Eu falei, foi ele que falou, fui eu. Ele falou assim, mas a gente pode conversar agora também, eu te mostro, você tem tempo? Eu falei, tenho. Uhum. Sentamos, ele mostrou o projeto. E cada parte do projeto, desde infra, desde questões relacionadas a ESG, Inovação. certificação LEED, né? Uhum. De estrutura também, você deve conhecer bem também, que é da tua área. Sim. Ele foi me mostrando aquilo, eu falei, poxa, conheço de tudo isso. Uhum. Eu falei, eu tenho algumas sugestões. Fui comentando. Uhum. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me passa esse projeto, que eu tenho algumas sugestões pra você. Ele falou assim, por que você não vem ser diretora do instituto? A gente tá lá em Foz e tal. Eu falei assim, não vou mudar pra Foz do Iguaçu, sem chance. Pensei comigo, né? Não falei nada, mas eu falei, não, mas eu posso te apoiar à distância. E aí, nesse te apoiar à distância, eu apresentei um projeto de 1 ano, com um planejamento, com estrutura, com análise da cidade, e apresentei vários números ali para ele, um projeto quantitativo e com um olhar quantitativo e qualitativo também, Uhum. com custo, com orçamento e tudo. E quando ele viu aquilo, ele falou assim, eu tô precisando de um CEO na minha empresa, eu preciso de alguém para ser um 02. Uhum. E eu vejo que você tem um olhar de negócio. Aí eu falei assim, peraí, eu não posso ser CEO de uma empresa sem conhecer a empresa. Uhum. Eu preciso conhecer um pouco mais. Ele falou, venha pra cá então. Então eu fui 2 vezes a Foz, conhecer o grupo, conhecer as operações. Então uma operação no Brasil, com um olhar de expansão para o Brasil. Uhum. Mas ele também já tinha um negócio, uma parte desse grupo independente, que funcionava há uns 18, quase 20 anos no Paraguai. Caramba. Então eu fiquei aí no total uns 15, 20 dias, né, das 2 vezes que eu fui. E me deparei com pessoas assim muito abertas, muito transparentes, inclusive a serem bem transparentes comigo. Algumas partes, assim, algumas pessoas nem sabiam de fato o que me dizer, ou áreas que não existiam, então não tinha como me trazer essa informação. Mas foram muito abertos comigo, assim, pra eu entender onde é que eu tava me metendo, possivelmente. E aí, eu topei ir pra lá, conversei com o Jimmy, com o meu noivo. Ele falou, bom, faz sentido? Vamos, eu vou com você. Eu falei, Legal, então vamos. que bom. E aí nos mudamos em janeiro do ano passado. Uhum. E é um grupo que faz importação, então vamos pensar na cadeia de valor aí. Faz importação de perfumes diretamente da China, de Dubai ou dos Estados Unidos, Uhum. traz para o Paraguai e distribui. Distribui para o Paraguai e também faz venda local, seja atacado ou varejo, Tá. no Paraguai. E também importa para o Brasil, diretamente para o Brasil. Você tá fera já em compra da China, onde né? Tô sabendo. Teve um episódio aqui que... Teve um episódio aqui, né? Então, assim, você faz essa importação, nacionaliza esse produto, enfim. São de mercados completamente diferentes, taxações diferentes. E aí, quando você trata de perfume, então, você tem concentrações de Mais perfume ainda. que vão impactar em tributos diferentes também. Uhum. Então, entendendo esse contexto, esse era o grupo. É o grupo ainda, Uhum. mas também que tinha outras frentes ali na construção, principalmente construção, o e-commerce. Falei, tá, culturas diferentes também, mas muito conectadas. E muito diferente da nossa realidade de São Paulo. Uhum. Outra cultura, outro contexto, outra dinâmica, outro estilo de liderança, inclusive. E foi assim que eu me conectei à perfumaria. Então eu topei. E foi um grupo que, imagina, não era da perfumaria. Mas o presidente me disse assim, Agatha, eu quero trazer um olhar, esse teu olhar educacional. Esse teu olhar, assim, de desenvolver pessoas, de ver essas oportunidades, de trazer processos, inclusive. Porque quando eu entrei ali, eu notei, por exemplo, o Paraguai tem uma realidade, está cada vez mais, está sendo muito falado e tudo mais.
Agora, assim, quando você vive ali no dia a dia, principalmente no microcentro, pense assim num diâmetro de mais ou menos 1 quilômetro. E faz esse círculo aí. Aquilo dali é de um dinamismo, uma potência financeira, dinâmica, de velocidade. E você vê muito uma relação ali de produto, de alto volume, e um olhar mais aquém ainda, tá? Tem empresas que já estão mais desenvolvidas, mas é uma variação muito grande. E você encontra, assim, oportunidades porque estão aquém ainda de realidades que a gente tem de recursos humanos, por exemplo. De uma gestão, e assim, a gente falar recursos humanos até hoje é uma gestão de cultura, é uma gestão de talentos. A gente já nomeia de maneira diferente em muitas regiões, em muitas empresas que já construíram estruturas ou já passaram por fases distintas. Então, para mim, esse foi o maior desafio. E foi esse período, inclusive, mas foi assim que eu me conectei com a perfumaria. Legal. E aí, no fim do dia, o que você tem? Produto sendo vendido. Eu vinha mais de serviço. Produtos também associados a serviços, mas a perfumaria. Então, sem dúvida, eu já conhecia bastante de perfumaria design. Perfumaria... Tem uma perfumaria mais massiva, mas eu passei a conhecer também perfumaria de nicho. E perfumaria árabe, que eu pouquíssimo conhecia. Então, esse grupo do qual eu trabalhei foi pioneiro na importação direta de diversas marcas. Esse presidente é um grande comerciante, assim, ele fala, eu sou um comerciante, né? E com uma visão, assim, um cara muito visionário, um grande cara de negócios. E eu fiquei nesse grupo por quase um ano. Até que eu decidi sair para tocar projetos pessoais. Assim, e quando eu digo projetos pessoais, é assim... foi uma conversa, assim, amigável, vamos dizer assim, essa saída, porque chega num ponto que você vê que não dá mais, assim, sabe? O olhar, o que e como... você precisa de mais gente ali do teu lado. Do teu lado e acima para tomadas de decisões com um nível de profissionalização que era que eu estava trazendo. E, enfim, eu preciso respeitar também a cultura, a estrutura que muitas vezes não está preparada para receber o que a gente está olhando. E eu também perceber e falar assim, bom, aqui também dessa maneira eu não quero ficar, porque senão eu vou ter que me adaptar. E não é a característica. Aprendi muito, me apaixonei muito, me encantei muito mais. E assim, conheci pessoas incrivelmente excelentes. Com um olhar comercial, assim, que eu me apurei demais. Hoje em dia eu bato o olho num perfume, eu já sei mais ou menos quanto é o custo FOB, qual que é a variação, que porcentagem que tem, quanto que tá para distribuidora. Então, é muito automático isso. Coisa que um ano atrás não era. Não tinha. Eu acho que só de perfumaria e perfumaria árabe, né, daria pra gente fazer mais um episódio, porque de tudo que você já comentou comigo, pelo menos que eu acompanhava de quando estava lá, era fantástico, assim. E, enfim, perfumes, acho que no geral, de anos pra cá, tem se desenvolvido e falado, enfim, tem muitas camadas, assim, né? Mas eu queria saber, desses seus novos projetos pessoais, tem algo que já dá pra falar ou ainda tá meio se desenvolvendo? Tem algo que dá pra contar? Claro. Enfim, o que você tem feito antes da gente passar pro próximo quadro, só pra tirar essa curiosidade do pessoal? Claro, sem dúvida. Hoje, bom, eu sou uma especialista em trabalhar com expansão de negócios. Eu tenho assessorado empresas a expandirem os seus negócios. Então, eu faço um trabalho bastante tailor-made, com uma metodologia, com um processo. Eu acho importante ter essa clareza dos entregáveis também. Então, você tem um negócio, eu entro como se fosse uma conselheira dentro do seu negócio. Entendendo quais são os seus desafios, quais são as suas dores e propondo um desenho para essas soluções. Então, quanto tempo?
De que maneira? E faço esse acompanhamento junto. Uhum. E aí, essa pessoa me trouxe o desejo de fazer. E a pergunta é, como fazer? Faço com alguma marca? Faço com alguma empresa aqui? Produzo eu? Produzo fora e trago? E aí entra esse ponto. Como eu conheço, de novo, toda a cadeia de valor, Uhum. eu posso facilmente entender isso, desenvolver junto com parceiros. Eu tenho parceiros na China, Uhum. então a gente consegue fazer, desde assim, pensar na estrutura de embalagem, plástico, vidro, aerosol, o que quer que seja, desenvolver perfumaria ou cosméticos e chegar num produto final. Uhum. Tenho parceiros que já têm suas próprias marcas e eventualmente conseguem fazer um white label, mas parcerias com essas marcas e construir um produto próprio. Tem uma equipe comigo também que faz todo um trabalho já da régua de comunicação prevista para lançamentos. Legal. Então, assim, é um trabalho bastante estratégico de expansão. Então, veja, é uma pessoa que não tem nenhum produto associado, mas quer. Entende? Então, eu apresento. Tá, beleza, isso é o teu desejo? Qual é o teu posicionamento? Que estratégia a gente vai ter? No fim do dia, a gente está falando de expansão, a gente está falando de desejo e de uma estratégia, né? O que deve ser feito. Então, eu trago isso. Esse é um exemplo. Tá. Tem empresas que me buscam porque querem entrar marcas. Aí eu analiso, faz sentido? Eu posso apresentar para alguma importadora? Eu posso apresentar diretamente para consumidores? Olho para o mercado, faço uma verificação. Não faz sentido? Porque assim, oportunidades existem várias. As pessoas começam a te procurar, às vezes, por várias coisas. Mas não tem hora não, né? Tem várias horas. Quer dizer aquele não dá, até aqui eu vou, até ali eu não vou. Mas eu tenho... Então, esse é um projeto incrível. Tem outro também... É sigiloso, mas o que eu quero dizer assim... É de impacto no transporte. Ah, que legal. E também tem a ver com essa área da beleza. Então, a gente está desenvolvendo um projeto, assim, com uma projeção de alto volume de produtos também para uma área do transporte. Então, assim, ver essas oportunidades e estruturar e fazer uma boa conexão. Isso eu tenho muita clareza. Entender essa demanda, colocar dentro desse processo e acompanhar. Precisa acompanhar, né? Então, é isso que eu tenho feito neste momento. E, Dimitri e eu, a gente tem trabalhado num projeto de tecnologia voltado para perfumaria. É mesmo? É. O que vai sair daí? Então, vai sair algo muito bacana para desenvolvimento. A gente tem duas frentes aí. Uma B2B e outra B2C. Uma voltada para formação de vendedores, promotores na perfumaria. Eu tenho um repertório de educação, então, assim, tenho trabalhado nisso. A gente até precisa, assim, fazer uns testes já, porque, enfim, aquele testar rápido, errar rápido, faz sentido, muda ou não. E um outro mais voltado para B2C, para otimizar algumas demandas de mercado. Que legal. Sucesso! Em breve, obrigada. E em breve, eu falei do Jimmy nesse projeto de tecnologia, mas a gente discute muito todos os projetos, né? O Jimmy é muito parceiro, é um cara, a gente tem repertórios muito distintos, mas não é só repertório, é postura. Ele é um cara muito prático. Eu tenho minha praticidade também em alguns aspectos, mas assim, ele é muito prático. Então, é aquela síntese assim necessária. Sim. E eu vou olhar para o macro, mas também me aprofundando aqui e ali. Então, tem sido uma dupla boa, como eu comentei dele, mas contando também com uma equipe aí de pontas muito, 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 muito boas. Que legal. Fico muito feliz por vocês, sabe? Que não só desejo sucesso, mas no que eu puder ajudar,
Tô sempre à Conto disposição. contigo. Mas em breve dá, deixa eu ver. Hum, 1 mês e meio, mais ou menos. Aí eu já te mando aí pra você fazer uns testes. manda. Tá É. bom. Pode mandar. A gente quer até final de março Legal. já ter um Piloto ou um algo piloto. assim. É. Tá bom. Pra Sabe que- botar pra teste. Uhum. E agora esses outros projetos, assim, de expansão com as empresas, Uhum. é um prazer pra mim. Você não tem ideia Imagino. do quanto é um desejo meu, sabe? Uhum. De ser de conselho de empresas. De empresas. É um desejo, porque eu já participei como conselheira de um projeto, uma startup. E meu olhar para o conselho é se manter sempre ativo, atualizado do mercado em áreas diferentes. Sim. Porque você precisa olhar o contexto econômico, o contexto político, a dinâmica, a logística, que aí envolve várias pontas. É esse olhar bem diversificado mesmo. Bom, pra quem tá em casa, vocês viram, né, gente? A Agatha é uma pessoa extremamente culta, maravilhosa, sabida da vida, com muitas experiências. Eu vou deixar a Agatha, inclusive, suas redes sociais na descrição do vídeo, que aí o pessoal pode entrar em contato com você, pode, Claro. enfim, te conectar, saber mais, se alguém tiver interesse também de talvez fazer alguns projetos, né? Com o maior Se prazer. conectar, conversar. A Agatha, ela é essa pessoa na essência, né? Então, eu tenho certeza que se vocês conectarem com ela, ela vai responder, ela vai conversar, enfim. Então, Com certeza, seja aqui no Paraguai. sim, pensado em voltar para São Paulo, alguma coisa assim? Ou... Eu voltaria para São Paulo. Neste momento, não estou pensando em voltar. Uhum. Eu gosto do Paraguai. Eu tirei minha documentação paraguaia, inclusive. Gostou de ficar por lá? Agora, gostei. Gostei, é uma cidade ótima. Legal. É muito diferente daquele microcentro, mas eu voltaria para São Paulo. O Jimmy não é muito de São Paulo, não. Ele gostou de ficar por lá Ele também. gosta. Eu não sou Eu muito acompanho apegada. muitos vídeos de vocês, desculpa te cortar, das compras. E eu falo, cara, deve ser muito legal morar lá por isso, assim. Karina, Dimitri é um cara assim, se você quer comprar uma xícara, eu quero essa xícara. Ai, amei, meu amor, eu quero essa xícara. Ele vai olhar aqui, ele vai olhar nos Estados Unidos, ele vai olhar no Paraguai, ele vai fazer comparação no Paraguai. Eu me divirto com os vídeos dele, é muito bom. E é esse olhar, assim, ele vai olhar para peças de carro, ele vai olhar para os eletrônicos, ele entende muito de tecnologia, de mecânica. Então é um cara, assim, você precisa de um bom comparativo e até de um do it yourself. Ele é um cara de referência, o Ele Dimitri. vai saber, que legal. Então, assim, vídeos... Eu me divirto, é muito bom. Mas então vocês não estão pensando nesse momento em Neste voltar? momento, não. A gente tem essa flexibilidade de vir para São Paulo com muita facilidade. Tranquilo, né? É que é diferente, né? De olhar ali na programação e falar, opa, hoje eu vou lá naquela exposição no Itaú Cultural da Paulista. Não dá. E eu sinto muita falta disso, da arte, da cultura, desse dinamismo cultural. E de oportunidade mesmo. Mas a gente tá bem, a gente tem uma qualidade de vida enorme. Que bom. Morando num lugar muito seguro. E é uma boa vivência pra gente, é diferente. É a primeira vez que o Jimmy mora em outro país. Até eu já tinha vivido na França. Sim. E em outras cidades. Então, o Paraguai é o meu terceiro país. Estou gostando muito. E o Paraguai definitivamente é um país de oportunidades. Para indústrias, para o agro, para desenvolvimento de pessoas também. Esse olhar, a gente tem um olhar aqui... Eu falo aqui, né? Mas de forma alguma dizendo que aqui é melhor. Não é desse lugar que eu tô falando. É um eixo de uma metrópole. Se a gente vamos pensar entre Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem um eixo econômico muito potente. Sim. Então, assim, para chegar nessa potência, a maneira que ela existe, ela tem processos muito claros, tem objetivos muito claros, estratégias também. Saber o que, onde quer chegar e de que maneira. E pessoas, né, trabalhando de uma maneira também para chegar naquilo. Sim. Você vem com um repertório
incrível aí da pesquisa, mas também de processos de consultoria, você tem essa clareza, né? Imagino que muita gente aqui também. Então, é isso que é uma grande oportunidade para desenvolver ainda lá, sabe? Trazer mais desse olhar, trazer mais desse olhar de processos, relatórios, e não apenas relatórios com uma foto de um gráfico. Não, é um relatório com uma sugestão, é um relatório quantiquário. Eu falo muito isso. Sempre falei para a equipe, olha, eu quero saber o que, quando, para quem, de que maneira, dados e o porquê. Me explique através dos dados, né? Vamos analisar. Tem uma situação... isso, mas isso vai fazer a gente chegar onde? Onde? Tem que ter um motivo, né? Quanto custa também, né? Sim.